que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Coloque em prática o seu dom espiritual. Foi a série desse mês de junho e eu quero encerrar hoje esta série falando: coloque em prática o seu dom espiritual sem mentira. Aprendemos que devemos colocar o nosso dom em prática sem murmurar, sem pecado oculto, sem maledicência. Pastor Gabriel falou sobre colocar em prática sem pecado oculto e o ministro David falou sobre colocar em prática o seu dom sem maledicência. E eu abri, coloque em prática o seu dom espiritual sem murmurar. E eu quero ler com vocês hoje Colossenses 3, versos 9 a 10, que nos diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Amém, queridos? O qual está sendo o quê? Renovado em conhecimento à imagem do Criador. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, não apenas recebemos o selo da salvação, não apenas o poder para testemunhar e pregar a palavra, recebemos dons espirituais, mas também agora não somos mais cidadãos dessa terra, mas cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse estado de coisas que aí está. Eu e você somos diferentes. Amém, queridos? Somos diferentes, somos chamados para brilhar, somos chamados para preservar, é a propriedade, uma das propriedades do sal, e nós precisamos, em nome de Jesus, nos revestir diariamente de Cristo para não incorrermos nas mesmas práticas que tínhamos antes de encontrarmos com Jesus ou Ele ter um encontro conosco. Então o cristão, ele não mente, amém, queridos? Ele não vive próximo da mentira, que a Bíblia chama de embaraço, sabe? Aquele embaraço, aquela nuvenzinha, aquele flertar com a mentira, porque mentira, querido, é tudo aquilo que foge da verdade. Eu quero dizer para você o seguinte: todas as vezes que eu e você mentimos na vida, nós estávamos escondendo um pecado. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que eu e você precisamos mentir, é porque a gente precisa esconder um pecado. E o pecado é exatamente aquilo que nos afasta de Deus. Os ouvidos dele não estão agravados, os olhos não estão cegos, mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre o Pai, o Criador, e nós que somos as criaturas. Hoje nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus precisamos imitar o nosso Pai, o seu procedimento, a sua verdade. Ele disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês dessas práticas que outrora só traziam tristeza e dor, primeiro para você e também para o seu Criador, porque ele não compactua, ele não anda, ele não está onde há mentira. Então, a igreja do Deus vivo, ela precisa andar na verdade, ela precisa observar a verdade. E aqui a expressão não é doa a quem doer, não é isso. A expressão aqui mais correta é: venha para viver a verdade. Não há nenhuma possibilidade em mim e em você de estarmos em Cristo e não vivermos de acordo com os seus parâmetros. Seja o seu sim e o seu não, porque o que passa disso: pastor, pode me esperar lá, tal hora, tal dia. Aí o pastor chega, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Depois chega a pessoa tranquilamente, sorridente. Eu me atrasei um pouco.
Tem problema atrasar? Sim ou não? Tem problema atrasar? Mas quando isso se torna um hábito e você não tem mais a sua palavra, isso aí, queridos, já precisa de tratamento. Pense nisso. Você pode, em um momento ou outro, ok, falhar, mas quando isso se torna um hábito, você se torna uma pessoa, sabe o que acontece? Marcou? Ih, com quem que você marcou? Ih, nem precisa se preocupar, daqui a pouco ele chega aí. Isso é um defeito de fabricação, só que o fabricante é perfeito. Amém, queridos? E se você está nascendo em Jesus, comece a mudar hábitos, porque o hábito acaba virando uma iniquidade, se ele for um hábito pecaminoso. E às vezes a gente não sabe muito distinguir o que é mentira, o que é verdade, porque a gente não exerce uma disciplina em nós mesmos, de procurarmos nas coisas pequenas sermos exatos, precisos. Mais ou menos, eu acho que, talvez sim, essa linguagem não serve para a gente, não serve. Então, cuidado, talvez você não seja um mentiroso quanto mais, mas a sua vida não é uma vida pautada 100% nas coisas que são corretas, exatas, firmes. E o cristão precisa ser assim, porque quando você for testemunhar, quando você for falar de Jesus, quando você for falar do Deus que habita você e que governa você, as pessoas querem ver Jesus através de você. Então precisamos ser irrepreensíveis. O seu dom espiritual é muito importante no corpo e você tem servido a Deus, você é uma bênção, mas nós precisamos colocar em prática os nossos dons espirituais, sem murmurar, sem pecado oculto, sem maledicência. E hoje, por último, vamos falar então sobre praticar ou colocar em prática sem mentira. O cristão recebe no ato de crer o Espírito Santo e por meio dele o selo de garantia da nossa salvação, poder e autoridade para anunciar a palavra de Deus e dons espirituais para servirmos em alguma posição no corpo de Cristo como ele desejar. 1 Coríntios 12, 11. Vamos juntos? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. É ele quem faz essa distribuição dos dons, e ele distribui a cada um individualmente, é bem redundante mesmo, como ele quer. Você foi colocado num lugar específico no corpo de Cristo e você está cheio de autoridade espiritual para exercer aquilo ali. Deus quer que todo o corpo tenha a mesma qualidade, por isso é o mesmo Espírito que opera em quem está lá servindo com excelência no estacionamento e até quem está se esforçando para pregar a palavra aqui no púlpito. O mesmo Espírito está operando em todos vocês e todos nós precisamos estar com verdade na nossa vida para que a palavra de Cristo não sofra agravo nenhum, mas todos se alegrem quando você servir, todos se alegrem quando você estender a mão, todos se alegrem quando você finalmente praticar a palavra do Senhor. Esta é a última mensagem da série, coloque em prática o seu dom espiritual. Na série já aprendemos que não podemos servir a Deus e as pessoas com pecados em nossa vida diária, pois se assim for, não seremos 100% usados e não teremos 100% de alegria no serviço. Porque, queridos, vejam bem, eu vou dizer isso um pouco mais tarde, o dom espiritual, ele não freia as suas paixões carnais. Não existe igreja mais objetiva e clara para você estudar que a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer que ela tinha todos os dons, nenhum dom vos falta, mas ali mesmo os níveis de pecado estavam exacerbados. Paulo chega a dizer, olha, nem entre os gentios há essa prática de um filho estar se relacionando com a esposa do seu pai. É uma coisa que só se vê aí.
Vejam, notem, o Espírito Santo distribuiu os dons sobre todos eles selados para a salvação, todos eles com poder para anunciar o Evangelho, mas eles não estavam totalmente rendidos ao Espírito Santo e totalmente submissos à vontade de Deus. Então, a nossa vida começa a se tornar uma mentira quando nós falamos uma coisa e a nossa prática é outra. Quando a gente defende uma posição, seja ela social, seja ela ideológica, mas em primeiríssimo lugar, no nível bíblico, espiritual, você defende aquilo com unhas e dentes, mas a sua prática é outra. Deus, Ele nos vê por dentro. Se você quiser acreditar em alguém, não acredite nas suas palavras, mas nas suas atitudes. Podemos falar muito bem, podemos fazer muito bem, mas as nossas atitudes diariamente vão dizer a quem pertencemos, de quem somos e para onde vamos. Deus abomina a mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos no meio da igreja. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. E Jesus teve um embate com estes que pareciam, e eles faziam de tudo para que o povo os visse como filhos de Abraão também. Mas só que os filhos de Abraão estavam querendo matar o autor da vida. Então Jesus teve vários embates com eles, e em João 8,44 está assim escrito: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Parem de dizer que vocês pertencem a Deus, que são filhos de Abraão, que vocês vêm na quinta, que vocês vêm no domingo de manhã, que vocês vêm no domingo à noite, que você está no hall de membro. Parem com isso. Se você não age em verdade, você é um mentiroso, e como mentiroso vai para o inferno. É sobre isso que estamos conversando nessa manhã. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Consegue entender por que nós não devemos usar os nossos talentos, os nossos dons espirituais? Usar tudo isso é importante, é necessário, mas não pode ser apenas um serviço aqui, mas uma vida para ser vivida lá fora, sendo a expressão daquilo que você canta, sendo a expressão daquilo que você prega, sendo a expressão daquilo que você ensina, sendo a expressão do que você serve aqui na casa do Senhor. É sobre isso. Colocar em prática, mas sem mentira. Quem aqui tem filho? Graças a Deus, maioria absoluta. Seu filho já tentou te enganar alguma vez? Já? Seu filho tentou? A pergunta é a seguinte: conseguiu te enganar? Agora imagine o Senhor que conhece os nossos pensamentos. Se a gente vai conseguir enganá-lo? Então, a Bíblia vai dizer também em João que todo aquele que dá fruto, eu limpo, eu podo, aleluia. Para quê? Para dar mais fruto. Hoje Deus está podando, hoje Deus está nos chamando a atenção para nós olharmos como a gente lida com o funcionário, como a gente lida com o patrão, como a gente lida com o nosso trabalho. A Bíblia ordena que os servos não devem servir aos seus senhores somente quando eles estão olhando. O Senhor está lá. Saiu o Senhor. Não posso puxar um maço de cigarro porque crente não fuma, ou fuma. Aí para, aí vai conversar, aí vai falar mal do patrão, vai falar mal do outro, vai fazer intriga. Queridos, nós somos de Cristo, nós somos diferentes. Nós fomos chamados para viver uma vida que honre ao Senhor. Ele nos vê em secreto. Lembra quando Jesus disse para Natanael assim: eu te vi embaixo da árvore? Quem se lembra?
Aí Natanael falou assim: Deus meu, Senhor. Mas meu Deus, eu só disse que eu te vi embaixo da árvore, você já está tomando essa atitude? Eu sou seu Deus, sou seu Senhor, seu Salvador. Sabe por quê? Só Jesus e ele sabiam o que ele estava fazendo embaixo daquela figueira. Você já ficou curioso? Jesus sabe o que a gente faz. Jesus sabe onde a gente anda. Jesus conhece o nosso pensamento. Pastor, estou em crise agora. Aleluia, aleluia. Lembra do salmista? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há. E se há, se houver, se existir alguma coisa que eu esteja fazendo que não é do teu agrado, retira. Eu espero que a tua empresa não quebre. Eu espero que os teus negócios fluam. Eu espero que os teus relacionamentos se consolidem. Mas eu espero também te ver no céu. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então Jesus quer que sirvamos, mas sirvamos com a qualidade da verdade. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. João 14,6. Cristo nos ensina que é possível ser verdadeiramente livre através do conhecimento da verdade. Leio João 14,6 e os irmãos João 8,32. Combinado? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Vamos dizer juntos? E conhecereis a verdade Quem conhece Jesus tem intimidade com Ele, porque esse conhecimento aí é relacional. Vocês vão conhecer Jesus, vai se relacionar com Jesus, vai andar com Jesus, vai andar no Espírito, e essa vida de andar no Espírito, de estar com Jesus, de caminhar com Jesus, vai te livrar de uma vida de engano, uma vida de embaraço, uma vida de mentira. Como povo de Deus, devemos ser conhecidos como aqueles que vivem na verdade, andam com a verdade e defendem a verdade. Em razão disso, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos, pois aqueles que servem a Deus devem ser verdadeiros adoradores. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Podemos ser muitos, mas ainda assim o Pai vai procurar verdadeiros adoradores, aqueles que não militam aqui e lá, aqueles que não estão apenas aqui de corpo presente, mas aqueles que estão aqui em espírito e em verdade, desejando quebrantamento, desejando arrependimento, buscando uma vida de conserto, buscando agradar ao Senhor, que nos vê, que nos percebe, que nos sente, que deseja o nosso bem, que quer que vivamos plenamente. Jesus disse isso com todas as letras: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida plena, muita vida. Mas para andar em muita vida e vida plena, temos que estar no caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar lá no Pai, a não ser por meio dessa vida, de verdade. Paulo, em outra carta, ele vai dizer: olha, aquele que mentia, não minta mais, porque você já se despiu desse velho homem e está sendo revestido de Cristo. Foi revestido de Cristo, você já é de Cristo. Quem está em Cristo não anda na mentira, porque ele sabe no que a mentira vai dar. Ele sabe qual é o fim dos mentirosos. E no final você vai ver para onde vai todo mentiroso. Os dons espirituais não são capazes de frear nossos ímpetos pecaminosos. Por isso é mister que eu e você desenvolvamos o caráter de Cristo, descrito em Gálatas 5:22, que é esse fruto do Espírito Santo que está sobre a minha vida e sua, mas precisamos manifestá-lo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sem o fruto do Espírito Santo sendo
evidenciado na nossa vida, nós estamos vivendo uma vida que só está falando da boca para fora, literalmente. Porque você fala, mas não tem fruto. É folha. É uma árvore cheia de folha. Você faz sombra, de repente a folha dá para fazer um chá. É só perguntar ao pastor Miguel sobre todas as folhas que ele vai te dizer cada chá. Mas não tem fruto. O fruto é o que se espera de uma árvore. A árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem. Assim sou eu e você. Tudo que fizermos vai prosperar. É esse nível de vida que Jesus espera. Como é feliz aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Antes, isso no caminho dos pecadores, dos ímpios, dos detratores, dos mentirosos, dos falsos. Nós não temos prazer nessa roda, mas estamos aqui para transformar os que estão nessa roda, porque um dia eu e você estávamos também nessa roda. E talvez, mesmo depois de crentes, alguns ainda conseguem, sabe, tá aqui, mas está lá também. Daqui a pouco quer dar uma volta no patrão, daqui a pouco quer dar uma volta no governo, daqui a pouco quer dar uma volta no policial, daqui a pouco quer subornar alguém, daqui a pouco, e você e eu somos tentados diariamente a praticar uma mentira, a irmos de encontro àquilo que cremos e defendemos. E Jesus quer que você sirva na igreja, mas sirva lá fora também. Que você cante aqui, mas que cante lá fora também. Que o que você coloca lá no seu ouvido seja do céu. Se quiser se encher do Espírito Santo, o que você ouve, o que você vê e o que você percebe precisam vir do céu também. Senão você vai se encher de comida estragada aqui embaixo. Ah, mas é tão bonito. Ai, que melodia maravilhosa. Pois é. Não veio do céu, é engodo. Está entendendo? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se vai trazer glória para Deus, nisso pensai. Quem está dizendo isso é a palavra. E se você quiser crescer em Jesus mais e mais, e ser dominado pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo, andar na verdade, você certamente vai entender o que o Espírito está nos ensinando nesta manhã. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que é mais simples hoje é ver uma subtração do todo, do pleno da palavra de Deus. Ninguém mais fala nisso aqui. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. As pessoas, mesmo dentro da igreja, querem que a sua vontade seja feita. Mesmo dentro da igreja, não conseguem entender o que a liderança está apontando da parte de Deus para ela. Mesmo vendo sinais, maravilhas, prodígios, mesmo vendo coisas extraordinárias, ainda assim não conseguem crucificar a sua carne e vivem na mentira. Porque não podem haver duas verdades, queridos. Alguém tem que estar mentindo. Consegue entender isso? Por isso que aqui, graças a Deus, nesses 5 anos, eu só precisei confrontar em 2 vezes, 2 oportunidades. Aí você coloca frente a frente, você falou isso, você falou isso. Quem é que está falando? Não, mas não foi bem assim, eu não... Não, peraí, eu entendi, eu não sou maluco. Aí corta a mentira. Quem foi que falou? Foi fulano. Fulano disseram que você falou. Eu? Quando foi? Eles disseram tal dia em tal horário. Se houver arrependimento, saiu da mentira, está lavado o pecado, está novamente pronto para servir. E se permanecer na mentira? Tem solução ainda? Não. Não tem solução para quem anda na mentira, a menos que se arrependa.
Então, eu e você precisamos sempre buscar essa confrontação entre eu e Deus. Ora, se o que está em mim, o meu coração, é enganoso, hein? Sabia que a Bíblia diz isso? O nosso coração é o quê? Então, quem toma decisão motivado pelo coração, ele pode estar completamente enganado. Mas eu fiz por amor. Eu fiz porque eu senti. Não é sentimento que guia a vida de um cristão, queridos. É a visão do céu. É o que Deus revela. É o que Deus mostra. Se você é cristão e ainda é motivado ou toma decisões, eu estou em paz. Acã também estava em paz. O quê? Ele foi lá, roubou, escondeu. Ele, se não tivesse acontecido nada com Israel, ele tinha ficado com aquilo. Estava em paz. Caim, em paz. Caim, onde está seu irmão? Não sei não, sou eu o guardador dele. Eu estou bem, estou tranquilo. Mas tinha matado o irmão. Mas dá para esconder de Deus? O sangue do teu irmão clama desde a terra. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que a gente fala é resultado daquilo que pensamos. Tudo. E nós precisamos levar muito a sério para que no serviço, no uso dos dons espirituais na igreja, você seja uma bênção para os que te ouvem, uma bênção para si próprio e aprovado por Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O dom espiritual é uma dádiva divina. O fruto é o resultado de uma vida rendida ao Espírito Santo. É a prova de aprovação e verdade em nossas obras. E eu quero encerrar com Hebreus 12, 1 e 2. Coloque aí, por favor, Michele. Não está na nossa... Quero ler então com vocês este verso. Vamos ficar em pé? Se Deus dá o Espírito Santo a todos nós, e este reparte dons como quer no corpo, Ele também nos coloca em posição de igualdade quanto ao caráter que precisamos desenvolver, pois todos podemos desenvolver o mesmo caráter de Cristo, não nos importando em qual posição estamos servindo na igreja. Calma, porque isso aí não é ainda Hebreus 12. Vamos agora juntos, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quantos estarão aí diante do Cordeiro? Quantos? Andemos, irmãos, andemos com alegria, na verdade, sempre. Na igreja, você vai poder desenvolver isso com uma clareza tremenda. Na igreja, no serviço, quantas e quantas vezes você vai ter a oportunidade de ajudar os irmãos a viverem na verdade. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. Vamos lá, a gente está servindo aqui, daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar e a gente está aqui com esse problema. Vamos orar aqui, vamos resolver isso aqui, vamos dar um ponto final nisso aqui. É assim que uma igreja deve seguir. A gente pode falhar, a gente pode até errar. Já viu aquela pessoa que está participando do grupo e recebe uma informação e ela nem checa para ver se é verdade mesmo? E ela vai. E alguns são tão assim
autênticos, que eles dizem assim, ó, não sei se é verdade. Crente. Se você não sabe se é verdade, para que você vai dar uma notícia? Compartilhe um versículo, porque um versículo bíblico é verdade. Compartilhe uma mensagem. Eu posso garantir que desse púlpito aqui, qualquer pastor que prega, qualquer ministro, e por falar, pastor Mário, ontem aqui, 4 jovens pregaram maravilhosamente bem. Eu estou assustado com o potencial que Deus tem dado à nossa igreja. Uma bênção. Aqui eu estou diante de muitos professores de escola bíblica, muitos pastores, diáconos, muita gente com potencial tremendo, líderes de célula, líderes de ministério, gente que sobe aqui e derrama a graça de Deus, abençoa, ensina, muita gente boa. Deus vai nos cobrar tudo isso. Deus vai nos cobrar e nós precisamos servi-lo com alegria, com interesse de coração, aprovados por Ele. Vamos orar?